Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que tudo bem, tudo indo e com gás total aí, né, para seguirmos nos nossos estudos de direito do consumidor. Então, pessoal, nós finalizamos na última aula a matéria de responsabilidade civil, né? Fizemos aquele mapeamento, aquele passeio pelo CDC nas regras dos dois regimes de responsabilidade civil que temos, né, na lei consumerista, responsabilidade por fato e por vício do produto ou do serviço. Fizemos uma análise bem apurada, né, das hipóteses de incidência de cada uma, naquele quadro comparativo, que eu repito que vocês devem memorizar, porque dominando aquelas diferenças não se erra mais naquela identificação, né, do caso como sendo por vício, por fato. Às vezes podemos ter as duas coisas, né, juntas no mesmo caso. Demos um passeio aí também em relação às regras que trabalham as opções que o consumidor tem para exigir do fornecedor em cada caso, bem como prazos, noções do que é impropriedade de um produto, de um serviço, excludentes, tudo trabalhado ali naquele tema que nós finalizamos na aula passada. Então, eu super convido vocês a realizarem as atividades, né, os exercícios aí de fixação que a gente deixa disponibilizados e também acessar os artigos jurídicos para leitura, que eu costumo dizer em toda e qualquer disciplina, né, eu seleciono tão a dedo aquilo que vou deixar disponível para vocês, daquilo que tem de mais atualizado, de um trato mais didático e ao mesmo tempo profundo dos temas, que ainda que a gente não diga que a leitura é obrigatória, para fins do conhecimento, da sedimentação do conhecimento de vocês, é uma leitura obrigatória, né? Então, não deixem de aproveitar, né, o acesso a esses materiais para realizar a sua leitura, fazer fichamentos, naquela ideia de que se eu acho difícil leitura jurídica, na terceira vez eu consigo captar, na primeira eu não entendo muito, na segunda mais ou menos, e na terceira eu vou captando. Esse é o processo, né, pessoal? De criar o hábito da leitura e de ficar cada vez mais familiarizado com o universo jurídico, nas terminologias, né, no raciocínio jurídico que a gente tem que criar, certo? Então, não deixem de contar com os materiais de apoio e irem fazendo as revisões de vocês. Hoje nós entramos no tema especificamente, que nós levamos mais tempo aqui trabalhando, porque são várias figuras dentro deste tema, das práticas comerciais, né? Então, hoje, basicamente, nós vamos trabalhar aí a figura da oferta, mas antes disso, eu trabalho com vocês o tema da desconsideração da personalidade jurídica em matéria de consumo, até para ter um segmento nos artigos do Código que a gente vem estudando desde o início do semestre, né? Se nós formos pensar ali a matéria da responsabilidade civil, finaliza propriamente no artigo 27, né? Então, até o 27 nós já fomos. Aqui a desconsideração nós vamos encontrar no 28. E depois, nos artigos 29 e seguintes, a gente encontra o tema das práticas comerciais. Aí tem várias figuras, né? Eu falei que a gente ia trabalhar oferta, hoje nós vamos trabalhar oferta e publicidade. A publicidade abusiva, enganosa, que são figuras típicas ali do CDC e que tem a ver com uma maneira de ofertar, né? A publicidade é uma maneira de ofertar venda de produtos e serviços no mercado de consumo, que está atrelada a regras aí bem específicas da legislação consumerista e que inclusive traz sanções nos três níveis, né? Quando descumpridas as regras no nível da sanção civil, da sanção administrativa, atuação dos PROCONs, por exemplo, na imposição de multa, de contrapropaganda, e também as sanções penais relativas a essas condutas. Certo? Então, vamos lá. Vocês já estudaram essa matéria de desconsideração da personalidade jurídica, inclusive lá em Teoria Geral do Direito Civil. Lembram do artigo 50 lá do Código Civil, que trabalha aquilo que nós chamamos de teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, enquanto o CDC trabalha a teoria menor da desconsideração.
Por que esses termos? Porque os requisitos exigidos para conseguir desconsiderar a personalidade jurídica no Código Civil são muito mais, digamos assim, temos mais requisitos. É mais difícil de desconsiderar a personalidade jurídica pelo Código Civil do que pelo CDC. Pelo Código Civil, eu tenho que ter situações bem peculiares que me permitam, naquele caso concreto, a desconsideração, que a gente já vai ver. Mas antes disso, vamos retomar a ideia de desconsideração. Sabemos que nós podemos ter, no sentido da personalidade jurídica, pessoas jurídicas ou pessoas físicas, né? Via de regra, quando a gente tem um fornecedor de produto ou serviço, nós temos uma pessoa jurídica, ou é uma sociedade civil que presta o serviço tal, ou é uma empresa, né, que presta determinados serviços, por exemplo, vinculado ao ramo da alimentação. É uma rede de restaurantes, mas eu tenho 3 sócios aí nessa empresa. Então, eu tenho noção de empresa, geralmente eu tenho responsabilidades, mas, via de regra, em matéria de consumo, eu vou ter o fornecedor na figura de empresa ou de empresas, né, que estão trabalhando conjuntamente. Posso ter o consumidor, desculpa, o fornecedor, pessoa física também? Posso, sem problema nenhum. Basta vocês lembrarem da regra que diz lá no artigo 3º do CDC quem é o fornecedor. Fala nos entes personalizados ou nos despersonalizados. É claro que se eu tenho uma pessoa física, fornecedora, né? Mas que seja. Vamos pensar um exemplo aqui, que exemplo é sempre bom para a gente visualizar. Alguém que vende no seu condomínio produtos congelados e trabalha em casa. Não deixa de ser fornecedora, né, de um serviço. Se por acaso eu tenho um problema aí que tem alguma substância que não pode estar ali, que o consumidor passa mal, que está vencido, qualquer coisa que venha a atingir o consumidor pode emanar aí a responsabilidade por fato do produto ou do serviço, porque eu tenho a figura de fornecedor. Então, desconsiderar a personalidade jurídica significa dizer o seguinte: se eu contratei a construtora X para me entregar o imóvel construído, né? Ali tem serviços de empreitada, de engenheiro, de arquiteto, tudo junto, porque eu comprei uma coisa só, mas eu tenho vários serviços ali embutidos. Quem vai responder caso eu tenha danos em relação a essa contratação de consumo é a pessoa jurídica da construtora. Mas vamos imaginar que no momento que eu preciso cobrar uma conta, uma indenização por danos que eu sofri, ou uma situação de evicção, né, por ter perdido o bem que eu adquiri, qualquer situação aí de descumprimento contratual, né, uma exceção de contrato não cumprido, o que for. Eu me volto contra a empresa construtora e vejo que ela está quebrada, que ela está falida. Então, eu posso até ganhar ação na ação de conhecimento, mas depois, quando for executar, não vou achar bens para penhorar para poder me satisfazer do meu direito de crédito. Mas eu sei que dos 3 sócios da construtora, um deles é riquíssimo. É riquíssimo, inclusive, porque tem herança de família. Então, eu quero desconsiderar. Isso vai acontecer dentro do processo, né, gente? A desconsideração acontece no processo. A gente tem que pedir para o julgador para que ele realize a desconsideração. Então, eu vou pedir para desconsiderar para eu conseguir atingir ele no patrimônio pessoal dele, que a chance que eu tenho de receber é muito maior. E aí nós vamos encontrar essa figura da desconsideração, que às vezes é a forma que a gente tem de cobrar, e que ela também existe da forma inversa, tá? Quem era responsável era o João, né? Que seria um sócio, por exemplo. Mas eu quero me voltar contra a empresa porque o João não tem patrimônio. Existe a desconsideração inversa também. Coloquei aqui na mesma lâmina para vocês. Relembrando, no Código Civil, essa teoria, chamada de teoria maior, só vai acontecer e ser aplicada para fins de desconsiderar a personalidade jurídica e alcançar
a responsabilidade pessoal do sócio sobre o patrimônio pessoal dele, quando houver confusão patrimonial, ou seja, eu não sei se aquele bem, aqueles bens, aquele patrimônio pertence à empresa ou ao sócio, há uma confusão, não tem como saber, que é uma situação muito pontual, ou quando houver abuso da personalidade jurídica. Desvio de finalidade, de acordo com o que, por exemplo, reza, né, o Estatuto Social, uma empresa que funciona, diz que tem um determinado fim que é lícito, mas funciona para lavagem de dinheiro. Veja bem, tanto para falar em abuso de personalidade jurídica, tanto pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade, são casos muito específicos, pessoal, que muitas vezes a gente não tem no caso concreto, não tem como provar. E aí, pelo Código Civil, eu não vou conseguir desconsiderar. Isso significa que essa teoria de desconsideração do Código Civil ela é maior, ela é mais ampla, porque ela exige requisitos próprios, é mais difícil de conseguir a desconsideração. Antes de passar para a comparação com a teoria que a gente tem no CDC, eu trago a vocês em observação que é um incidente que eu posso requerer em qualquer fase do processo, desde o processo de conhecimento até o processo de execução, mesmo que venha a ser uma discussão sobre um título extrajudicial, não importa, mas a gente tem que requerer. O juiz não vai fazer isso de ofício, né? Eu preciso requerer. Além dela também existir da forma inversa, conforme a nossa lâmina aqui nos refere. Muito bem. E aí a gente segue para analisar como é que isso é posto no Código de Defesa do Consumidor. E aí aqui nós vamos ter a teoria menor, já vamos entender por que ela é chamada de teoria menor. Vamos primeiro no caput. Eu já vou antecipar para vocês que ela é chamada de teoria menor, porque para mim tudo que está dito aqui acaba sendo, principalmente do caput, acaba sendo desconstruído pelo parágrafo 5º, né? Que amplia e diz, olha, sempre o que o consumidor não tiver como se ressarcir, aplica a teoria da desconsideração, sendo relação de consumo. Olha, vamos direto no 5º, depois a gente vai no caput. Também poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica sempre que essa personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Ou seja, em comparação com o Código Civil, desconsiderar personalidade jurídica pelo CDC é uma barbada, conforme já refere o parágrafo 5º. Mas vejam que nós temos um caput e outros parágrafos que vão trabalhar com outros temas. Vamos lá no caput. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito. Lembram do abuso de direito? Está lá no 187. É o limite do exercício regular de um direito, é o caso concreto que vai me dizer. Excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação dos estatutos ou contrato social. Então, veja que, pelo próprio caput, a possibilidade de desconsideração aqui da personalidade jurídica ela é muito mais facilitada, né, do que a possibilidade de desconsideração lá do Código Civil. E aí, a gente encontra a complementação. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Quer dizer, dispensa comentários, né? Porque eu acho que o caput do 28 é muito claro as hipóteses em que vai poder acontecer. E são muitas hipóteses, uma diferente da outra. Por que eu chamo de teoria menor? Porque eu exijo menos para poder desconsiderar. Lá no Código Civil eu exijo mais, por isso que é mais difícil para poder desconsiderar. E aí, pessoal, do parágrafo 2º ao 4º, traz 3 tipos societários diferentes para estipular qual é o tipo de responsabilidade. Eu vou trabalhar isso aqui da próxima lâmina, que eu coloquei para vocês as categorizações, depois a gente volta nesses informativos da jurisprudência de teses do STJ, para pegar alguns detalhes importantes ao nosso tema. Olha só, é o que dizem os artigos. Parágrafo 2º. As sociedades integrantes de grupos societários, então eu tenho aqui a ideia
Isso aqui é tudo conceito de direito empresarial, que vocês estudam em direito societário, que muito provavelmente não fizeram esse estudo ainda. Então, a gente vai só dizer onde está localizado, dar uma noção, porque fato é que, na prática, muitas vezes eu tenho que pesquisar pelo estatuto social, pelo contrato social daquela empresa, como é que ela está localizada no direito societário. Se ela é uma sociedade controlada, se ela é uma sociedade controladora, se ela é um grupo societário, se ela é uma sociedade coligada, se ela é uma sociedade consorciada. Isso tudo a gente tem que procurar e pesquisar para verificar qual é o tipo de critério que eu tenho para fins de desconsideração da personalidade jurídica. Mas fato é que o CDC, dos parágrafos 2º ao 4º, vai dizer o seguinte: se tratar de categorização de grupo societário, que é um agrupamento de sociedades, ou de sociedades controladas, a responsabilidade para fins de desconsideração é, é subsidiária, ou seja, não conseguiu naquele, daí é que vem nessa. Por exemplo, eu posso ter uma sociedade que, pelas cotas societárias, ela é controladora, ela controla a outra. Então, a controladora, a controlada está submetida à controladora. Para buscar, e vamos imaginar que as duas possam ser fornecedores responsáveis perante a minha pessoa consumidora. Para desconsiderar dessa controlada, primeiro eu vou ter que ir na controladora. Se eu não conseguir, eu vou na controlada. Então, tem essa subsidiariedade da responsabilidade para fins de critério, né, de desconsideração lá do 28. Coloquei para vocês aqui o artigo do Código Civil que define o que é uma sociedade controlada, né, que a gente tem que ler junto para entender esse dispositivo. Não vou entrar em detalhes, porque isso aqui depende maioria de votos em deliberações, cotistas de Assembleia Geral, enfim, são temas típicos lá de direito empresarial. Se forem sociedades coligadas, então eu tenho 3 fornecedores que estão funcionando da forma coligada, e aí o 1099 diz o que é uma sociedade coligada ou filiada, e eu quero desconsiderar a personalidade, tá? Mas em quem eu vou primeiro? Eu posso ir em todos? De que forma responde para poder desconsiderar a personalidade da forma subjetiva? Eu vou ter que verificar se houve culpa, e aí sim eu consigo desconsiderar neste caso. E nas concorciadas, a responsabilidade é solidária. Eu escolho qualquer uma delas que fazem parte daquele consórcio e busco a desconsideração. Fica mais fácil também. Só para que vocês entendam, pessoal, essas regras, mas que, claro, uma compreensão bem ampla, eu preciso fazer uma pesquisa nos documentos da sociedade, verificar de que tipo ela é, para verificar como é que eu vou trabalhar a desconsideração da personalidade jurídica. Eu já chamo a atenção de vocês para o fato de que essa figura da desconsideração da personalidade jurídica é uma figura bem processual. Aqui a gente está estudando regras de direito material, quando é que eu desconsidero no Código Civil, quando é que eu desconsidero no CDC, mas ela acontece bem no ambiente processual. E essas determinações do parágrafo 2º ao 4º têm a ver com isso, né? Em quem eu vou primeiro, se eu posso ir em qualquer uma, pedir a desconsideração de qualquer uma, e aí eu vou acertando o passo conforme determinam esses artigos. O STJ tem 2 informativos que são bem importantes nessa matéria da jurisprudência de teses, né? E que são aqueles verbetes que nos servem de orientação para lidar com esse conteúdo e que muitas vezes são questionados em concursos públicos. Inclusive, vou deixar questões para vocês, né, sobre esses temas mais adiante. A gente vai fazer uma atividade só de questões, e é importante lembrar desses informativos. E olha como são novos: um é de 2022, o outro de 2023, porque o CDC não diz isso, mas a questão é o que vem ali. Para fins de aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, o parágrafo 5º do artigo 28 não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa.
Então, olha só, para que eu consiga desconsiderar personalidade jurídica, alcançando o patrimônio pessoal do sócio, este tem que integrar o quadro societário. Se for administrador não sócio, aí eu tenho esse óbice, que é um óbice do próprio informativo 754 lá do STJ. E ainda, em complementação a essa ideia, temos um outro informativo mais atual ainda, de 2023, número 777, que diz que, a despeito de não se exigir prova de abuso ou fraude para a aplicação da teoria menor da desconsideração, como se exige lá no Código Civil, né? Não é possível a responsabilização pessoal de sócio que não desempenhe atos de gestão. Então, ele tem que estar vinculado para eu alcançar o patrimônio pessoal desse sócio. Esse sócio, além de integrar o quadro societário, informativo 754, deve ainda desempenhar atos de gestão. A não ser que, o finalzinho ali do informativo, que ele tenha contribuído com culpa para a prática dos atos de administração, seria uma outra possibilidade de alcançar esse patrimônio. Gente, então vejam, é um artigo, mas são muitas informações. Acredito que com isso aqui que a gente coloca para vocês, as informações lá do CPC, da questão das fases, né, nas quais eu posso solicitar a desconsideração inversa, especialmente os enunciados, que trazem elementos que vão, digamos assim, sofisticando o tipo legal do 28. Sem isso aqui eu não consigo trabalhar adequadamente, mas com isso aqui eu acho que eu consigo resolver os problemas aí para buscar melhor tutela para o consumidor, porque é de direito do consumidor que nós estamos falando, no que toca a desconsiderar a personalidade jurídica da empresa e atingir o patrimônio pessoal do sócio ou dos sócios para fins de garantir, né, os ressarcimentos adequados ao consumidor. Certo, gente? Isso sobre o tema da desconsideração, um artigo apenas. E aí, eu vou trabalhando com vocês os outros artigos que vêm aí na matéria das práticas comerciais. Deixa eu só ver aqui o 29, só vou conferir aqui com vocês o 29. O ronco do cachorrinho hoje está forte, né? Eu vou, inclusive, dar um pause aqui no bloco 1 para a gente começar no bloco 2 sem o ronco. Prometo para vocês. Mas, enfim, eu passei o artigo 29. Agora vocês ouviram, né, gente? Com tudo. Fiz a pausa por acaso. O 29 fala dos consumidores por equiparação, por isso. Eu não lembrava que era esse. E aí a gente já trabalhou esse tema, né? Quando a gente trabalhou a relação de consumo, a gente trabalhou o conceito de fornecedor, vinculou, inclusive, o artigo 3º ao 22, para dizer que o Estado também é fornecedor, e o conceito de consumidor nós vinculamos aos artigos 17 e também ao 29. O 17 são os consumidores por equiparação, que são vítimas reflexamente, né? Diretamente, melhor dizendo, mas a ideia é de serem atingidos reflexamente na responsabilidade por fato, e o 29 fala dos consumidores por equiparação, que são atingidos, né, ainda que não tenham contratado diretamente, em virtude de prática comercial inadequada desempenhada por esse fornecedor. Então, lembrando a vocês que aqui está o regramento da oferta no CDC, do artigo 30 ao 35, eu coloco na próxima lâmina, e que no Código Civil você também tem o tema da oferta regulamentado, só que como oferta ao público. Então, o Código Civil trabalha com duas figuras dessa fase pré-contratual, com a proposta e a oferta. A proposta, que está lá no 427 do Código Civil, ela se direciona a uma pessoa especificamente. Então, eu estou propondo ao João a venda do meu apartamento. E aqui não tem relação de consumo, né? Não tem fornecedor. Agora, a oferta ao público seria eu, Karen, anunciando nos classificados a venda do meu apartamento, ou anunciando na imobiliária virtual que vende imóveis a venda do meu apartamento. Então, eu não tenho aquele que irá ser o aceitante, né, o oblato, como sendo determinado inicialmente, ele irá se determinar depois. A diferença básica entre as duas é que o 429, lá do Código Civil, aplicado só para a relação civil,
diz que todos os termos da oferta ao público devem ser cumpridos, ou então, se não forem, o consumidor tem o direito ou de exigir o cumprimento da forma como foi proposto, ou indenização por perdas e danos. O CDC é muito mais completo nos artigos, como nós vamos ver. Essa vinculação a tudo que foi proposto é porque houve uma criação de expectativa no meio social por conta da oferta, por conta da proposta, em proteção à boa-fé objetiva e à vedação da venir e contra factum próprio, que é uma figura parcelar ao princípio da boa-fé objetiva, nós temos limites. Ofertou, propôs, criou a expectativa, cumpre o que você combinou. Ali eu coloco os requisitos para que ela seja, para o CDC, considerada lícita, né? Então, transparência, tem que ser em língua portuguesa, não é à toa que a gente encontra nos produtos importados um adesivo com todas as explicações de rotulagem em português, não é uma gentileza do fornecedor, é uma obrigação. Características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos, origem, entre outros dados, bem como os riscos que apresentam à saúde e segurança, riscos conhecidos e testados naquele momento da venda, né? Tendo em vista aquela ideia de que importa a época em que foi colocado em circulação. E aqui, pessoal, estão os nossos artigos da oferta. Eu peço depois que vocês façam uma leitura mais detalhada, porque prova de concurso, na maioria esmagadora dos concursos, acaba se cobrando, né, a memorização ipsis literis. Claro que tem outros tipos de concursos que são mais reflexivos, né, exemplo da magistratura, da promotoria, mas ainda assim, se eu não domino o que está na legislação, fica difícil de acertar a questão. Aqui, o que eu vou ficar aqui mais tempo com vocês é o último, é o 35, que diz quais são as opções que o consumidor tem, caso esse fornecedor não queira cumprir com o que ele ofertou. Mas os artigos acima são importantes também. Olha só o 30. Diz que qualquer informação ou publicidade suficientemente precisa, vinculada por qualquer forma ou método de comunicação, em relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer e dela se utilizar, integra o contrato. Então, o que foi proposto já é responsabilidade que integra o contrato. Lembrando que, junto com essa regra do artigo 30, nós temos um outro artigo muito importante no CDC, que vocês podem até combinar aqui, que é o artigo 46, que obriga a dar conhecimento prévio do contrato ao consumidor, né? É um artigo que correlata essa ideia aqui. O 31, que fala em como é que devem ser prestadas essas informações, né? Corretas, precisas, ostensivas, língua portuguesa, aquilo que a gente viu ali na lâmina anterior. E ainda traz um parágrafo único dizendo que, se tratar de produto refrigerado, pense na compra de uma carne, né, que você compra fresca ou congelada, que as informações são gravadas de forma indelével. Não venha dizer depois que apagou com o tempo, porque como é úmido, apagou. Não, a informação tem que ter este cuidado, tá? Sob pena de violação das regras da oferta do CDC. Os fabricantes importadores também asseguram a oferta que aqueles componentes, peças, características são aquelas, né? No 33, a gente tem esse artigo cai muito, pessoal, em concursos. A venda ou oferta por telefone, né? Deve constar nome do fabricante, endereço na embalagem, publicidade. E aí vem o parágrafo único. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina. Então, você imagina ali, você está assistindo um programa de TV, aqueles que são típicos de TV, aqueles que vendem joias, diga, compre agora, super promoção, e aí você vai ligar e a ligação é tarifada. Não pode, né? Você está atendendo ao que a oferta está te propondo, não significa que você vai fechar, você ligou para pegar mais informações e tal, e aí cobrou a ligação. Não pode, porque está atrelado à oferta. Então, não pode gerar ônus para o consumidor.
Fornecedor de produto ou serviço tem responsabilidade solidária por atos de prepostos ou representantes autônomos, né? Então, as pessoas que falam em nome da empresa, ofertando em seu nome, essa é uma regra básica da responsabilidade civil, indireta, né? Que lá no Código Civil a gente vai atrelar, por exemplo, ao 932, inciso 3, e aqui o 35, que trata das hipóteses que o consumidor tem. Veja que o CDC sempre traz, no mínimo, 3 hipóteses, né, para o consumidor. Às vezes traz uma a mais, como é o caso lá da responsabilidade por vício, quando é um vício de quantidade, daí a complementação da medida, mas geralmente 3, né? Quando não é 3, tem 4, ali como opções ao consumidor. Há alternativas à sua escolha, ele escolhe. Então, aquilo que me foi ofertado não foi cumprido. O que eu quero? Eu quero que cumpra. Eu recebi, então, uma oferta dizendo que aquele computador estava com 70% de desconto. Essa oferta veio no domingo, que a loja estava fechada, e eu fui no primeiro horário, às 8 da manhã, que é o horário que abri a loja, cheguei lá e me disseram, não tem mais. Tem, mas acabou, né? E ainda me justifica o fornecedor que estava escrito ali na oferta que era enquanto durasse o estoque, tinham poucos e já vendeu. Eu tenho, por acaso, um conhecido naquela loja que diz não é verdade, está cheio lá no depósito desses computadores, é que eles fizeram a oferta errada, se arrependeram e agora não querem cumprir. Difícil eu ter essa informação privilegiada que eles realmente têm, mas se eu tenho como acessar isso, né? Então eu vou entrar com uma ação de obrigação de fazer para que ele me entregue aquele produto. Eu posso, inclusive, pedir inspeção judicial, que é um tipo de prova que vai lá verificar se o produto realmente tem disponível e vai ter que me vender pelo preço anunciado. Tá, gente? Então, isso é muito importante em matéria de oferta, porque é uma alternativa que o consumidor tem. Ou aceitar outro, seja equivalente, vamos ver o que é equivalente, às vezes fornecedor e consumidor vão judicializar esse conflito só para que o judiciário defina o que é equivalente, né? Que um acha que é, o outro acha que não é. Ou não quero mais, me devolve o valor e atualizado, claro, na época a época da devolução, né? E ainda com direito a perdas e danos, caso eu tenha sofrido danos morais, danos imateriais de outra espécie, né? Porque os danos morais é espécie de danos imateriais, e ainda danos materiais, né? Então, eu posso exigir sim. E aí, pessoal, eu trago para vocês uma jurisprudência bem interessante do STJ, bem atualizada, que diz respeito a uma situação de venda, eu acho que foi pela internet essa, deixa eu ver se foi pela internet, acho que foi, mas se não foi pela internet, por telefone. Enfim, vamos imaginar que é para dar o exemplo, né, de como é que a jurisprudência entende isso, que eu tenha comprado um produto pela internet, então eu entrei no site da loja, eu comprei, paguei no Pix, porque eu não gosto de usar cartão pela internet, pelos problemas seguidos, né, de fraude que pode acontecer, etc. E aí, depois de pagar, a empresa me diz que não tem mais aquele produto, ou que não tinha mais a oferta, o que quer que seja, né? O que o STJ vai dizer é o seguinte: falta de estoque não impede que eu possa exigir. Não tem mais? Encomenda do teu fornecedor e me manda. Pode ser um pouco depois, mas o consumidor, se a opção dele for o inciso 1 do artigo 35, não é falta de estoque que vai legitimar o fornecedor a não cumprir. A não ser que o produto não seja mais fabricado, que não exista mais no mercado. Se ainda existe, se tem condições, isso aqui foi bem explicado aqui pela ministra Nancy Andrighi, ele tem que cumprir, não tem como não exigir esse cumprimento.